Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Diz assim, vou ler na NVT, nova versão transformadora, que diz: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada do Senhor, Deus, ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor o chamou: Samuel. Vamos para o versículo 8. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Amém? Podeis sentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouco sobre esse texto aqui e vamos falar sobre Eli, não sobre Samuel, mas sobre o sacerdote Eli. Esse texto revela muito de Samuel, revela muito mais de Eli e, obviamente, muito mais de Deus. Mas nós vamos verificar este personagem. Era a época dos juízes ainda. Lá no capítulo 8, os irmãos ainda podem ver que antes de Israel pedir que viesse um rei para eles, a ideia de Samuel era continuar o período de juízes. Ele indicou seus 2 filhos, Joel e Abias, mas os 2 eram corrompidos pelo dinheiro. Ao contrário de Samuel, que havia dito para o povo de Israel: eu nunca aceitei suborno de vocês. Se alguém me acusar de suborno, eu devolvo. E eles disseram: não, você nunca fez isso. Mas os filhos de Samuel eram assim, interesseiros pelo dinheiro. Era ainda a época dos juízes, e neste tempo Samuel era uma criança. Eli era um sacerdote, um sumo sacerdote que estava diante da casa de Deus, do santuário. Ainda não era o templo, era o tabernáculo. E ele ministrava ali. Ele tinha 2 filhos que eram também sacerdotes juntamente com ele, chamados Ofni e Finéias. Eram meninos depravados. Os irmãos já conhecem a história e sabem que eles eram ladrões, eles eram adúlteros, eles se prostituíam com mulheres que iam levar ofertas na casa de Deus e eram corruptos, roubavam também das ofertas que eram ali lançadas. E então, o que aconteceu é que ali ele foi repreendido por um profeta de Deus. A Bíblia diz que naquele momento a palavra do Senhor era muito rara. O que isso quer dizer? O livro de Juízes mostra a escassez da palavra de Deus. Porque na época dos juízes, a Bíblia diz que naqueles dias, não havendo rei em Israel, cada um fazia o que parecia mais agradável a seus próprios olhos. E é assim que encerra o livro de Juízes. O problema da nação de Israel, os irmãos sabem, sempre foi afastar-se da lei do Senhor. E claramente o problema da igreja sempre é o mesmo. Quando o povo de Deus se afasta da palavra de Deus, ele se inclina ao subjetivismo relativista da religiosidade. O subjetivismo é aquilo que eu acho. Relativista é porque qualquer um tem razão. A igreja fica desse jeito quando ela se afasta da palavra do Senhor, porque ela perde o padrão. A Bíblia é o padrão. Sabe o que é padrão, irmão? É quando você está, por exemplo, discutindo com a pessoa, seja lá o esposo, ou um amigo, ou um colega de trabalho, e os 2 acham que tem razão. Quem é que vai chegar e definir quem tem razão ou não? É a Bíblia. Isso é que chama padrão. O padrão é aquilo que é estabelecido através do qual todas as demais coisas serão medidas. A Bíblia é o padrão pelo qual todas as nossas ações, pensamentos, palavras são medidos.
E quando alguém está discutindo ou conversando alguma coisa, ele só terá razão diante de Deus se ele estiver de acordo com a palavra de Deus. Se ele estiver com o seu próprio pensamento, ele pode vencer o outro por argumentações, mas diante de Deus ele nunca tem razão. Mas as religiões de hoje, principalmente os cristãos evangélicos, permitiram que viesse para eles esse relativismo. Cada um tem sua verdade, isso aí é seu jeito de achar, de pensar, o meu é outro, mas não é isso que diz a palavra. Era nessa época que Eli estava vivendo. Um homem que tinha obrigação de conhecer a lei do Senhor, porque ele era sacerdote. No entanto, a palavra era muito rara, está escrito aqui. A mensagem do Senhor era muito rara e as visões não eram comuns. Então, eis aqui características de pessoas cujos ouvidos e os olhos estão completamente tapados para o Senhor. E quais são as graves consequências disto? Em primeiro lugar, Eli e os seus olhos escuros. Verso 2, veja bem. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. Eli estava quase cego. Mas eu quero dizer para os irmãos que a cegueira de Eli não era apenas física. Era muito mais uma cegueira espiritual. Ele era um sacerdote velho, já avançado em idade, e os seus costumes estavam bem acomodados. Sabe quando nós vamos envelhecendo e as coisas, não, melhor deixar como está? Não vamos mexer. Era assim que Eli estava. Ele não via, ele era cego para as atitudes de seus filhos, ou fingia, que não via. Ele não via mais a necessidade de corrigir os seus filhos por causa de seus pecados. É certo que algumas vezes ele até advertiu, volta lá, capítulo 2, 23, diz assim, olha o que ele falou para os seus filhos. Por isso lhes disse, ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escutam entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus pode interferir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Meus filhos, parem com essas coisas que vocês estão fazendo. Por quê? Porque é errado? Não, porque o povo está falando. Se o povo não estivesse comentando, estava tudo bem. E as carnes que eles roubavam dos sacrifícios, eles levavam para casa, e Eli comia junto com eles. A palavra de Deus para o profeta Eli, olha no verso 29, o que o profeta disse para ele, no 2:29, 27. Certo dia veio a Eli, um homem de Deus, e transmitiu a seguinte mensagem, verso 28, eu escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes e oferecerem meu sacrifício sobre meu altar, queimar incenso e usar o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas, vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo de Israel. Eli não roubava, mas ele comia do que os seus filhos roubavam. Você e eles engordaram. Eli era justo, mas ele não corrigia seus filhos injustos. Então, ele era do tipo que sabia que seus filhos estavam fazendo errado, mas participava dos resultados dos seus erros, embora não participasse do processo. O conceito de Eli era o seguinte, desde que eu não esteja fazendo, eu estou bem diante do Senhor. Mas seus filhos estão fazendo, Eli. Não, mas eu não estou. Mas você está participando dos erros deles. Isso é sério, irmãos. Você não deve passar a mão na cabeça de seu ninguém.
Nem filho, nem esposo, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem ninguém está contra o Senhor, está em rebeldia, está em rebelião. Se você passa a mão na cabeça, você também é participante do pecado dessa pessoa. É fácil? Não. Mas primeiro, antes de amar o próximo, você tem que amar a quem? Amar a Deus, todo o teu coração. Jesus falou, este é o primeiro e grande, o maior mandamento. Aí Jesus, o segundo, ou seja, abaixo desse, é amar o teu próximo. Eu não posso amar o meu próximo mais do que a Deus. Não. Não interessa quem seja esse próximo. Jesus disse isso também. Se você amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Na igreja, muitos de nós também não estamos cegos, os olhos já escurecidos. Não existe aí uma cegueira espiritual nos impedindo de ver a santidade de Deus? Será que não estamos como Eli, já acostumados com a rotina do nosso sacerdócio, fingindo que não estamos vendo muita coisa? Ah, mas quem está fazendo é o irmão lá, não sou eu não. Por que você acha que a Bíblia diz, admoestem uns aos outros? Hebreus 10, 24 e 25. Por quê? A admoestação faz parte da saúde da igreja, irmãos. Eu não posso ver meu irmão fazendo algo errado e deixar quieto, não. Não posso, irmão. Eu tenho que chegar nele com humildade, claro, com mansidão, como a Bíblia diz em Gálatas 6, 1. Vigiando para eu não cair também. Mas eu tenho que chamar. Isso não é só o pastor não, meu filho. Eu preguei isso em Tessalonicenses, lá na sede. A Bíblia diz, uns aos outros. Não é só o pastor. Queridos, talvez estamos fingindo que não vemos muita coisa. E ainda que não participemos dos processos, dos erros de alguém, mas será que não estamos participando dos seus resultados? Este é um retrato cinzento da nossa realidade. Eli amava mais seus filhos do que a Deus. E nós amamos quase tudo mais que a Deus. Quase tudo, não é só os filhos não. Eli era os filhos. Mas nós muitas vezes é outras coisas que nem filho é. Então, em primeiro lugar, nós vimos a cegueira de Eli, os olhos escuros, né? Agora, em segundo lugar, os ouvidos tapados de Eli. Queridos, o versículo 8, que nós lemos do capítulo 3, diz assim, vou ler novamente. O Senhor o chamou, ou seja, chamou Samuel pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli, entendendo que era o Senhor que chamava o menino, disse a Samuel, vá deitar. Olha, irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos. Veja como o autor bíblico, nós não sabemos quem escreveu. Samuel pode ser ele mesmo, né? Tem escrito aqui os primeiros capítulos lá desse livro. Olha o jogo de palavra que esse menino faz, que esse autor faz. O nome Samuel significa ouvido por Deus, ou ouvido àquele que ouve a Deus. Infelizmente, não era ironia que o nome desse menino fosse aquele com quem Deus falava. Deus falava, quem é que ouvia? Samuel. E chamu, no hebraico, significa ouvido. El é Deus. Samuel é ouvido por Deus. Engraçado. A palavra Eli, o nome Eli, significa meu Deus. Eli não ouvia mais a Deus. Mas ali tinha um menino, que o nome dele era Samuel, ouvido por Deus. Por quê? Porque quando a mãe dele não podia ter filhos, ela clamou ao Senhor, e o Senhor a ouviu. Então ela deu o nome. Eu fui ouvida por Deus. Chamou El. Ela deu o nome da circunstância que ela passou para o seu filho. E agora, ironicamente, essa circunstância se repete. Samuel, ouvido por Deus. Ele era o único naquela casa que ouvia Deus.
E o sacerdote que ali estava não ouvia mais a Deus. Queridos, que tristeza! Os ouvidos de um sacerdote tapados para a comunhão com Deus. Mas isto não foi uma realidade sempre. Não. Não era assim o comum. Geralmente, antigamente, Eli ouvia a Deus. Antigamente ele ouvia. Porque o que diz o verso 8, que quando os irmãos conhecem a história, Deus chamou uma vez, Samuel foi lá no quarto de Eli, não era ele, voltou, chamou outra vez, foi lá de novo, não era ele, voltou, chamou outra vez, foi lá de novo, aí que Eli o quê? Entendeu que era o Senhor, porque já fazia tempo que não ouvia a voz de Deus. Já fazia tempo. Aí quando Deus insistiu no menino, aí Eli se lembrou. Oh Deus, o Senhor está falando com o menino agora. Quanto tempo eu não ouço tua voz. Que vergonha, Senhor. Eu sei que o Senhor me desprezou por causa dos meus filhos, porque eu primeiro te desprezei por causa dos meus filhos, e agora o Senhor não fala mais comigo. Faz tempo que Deus não fala, mas Deus está falando com o menino lá no outro quarto, dentro da minha casa, mas não fala comigo. O que é isso, irmãos? Eli conhecia o jeito de Deus, Eli conhecia a forma de Deus, Eli conhecia os atributos, Eli tinha experiências com Deus, mas a questão é a seguinte agora: Eli não desfrutava mais da comunhão e da presença de Deus. Isso não é triste? Quanto tempo tem que o Senhor não fala com você? Quanto tempo tem que seus ouvidos estão tapados? Não se lembra das antigas orações, de joelhos, de pranto, às vezes de silêncio, para ouvir melhor Deus? E hoje Deus fala com alguém ao seu lado, mas não fala contigo. Olha que incrível, versículo 7 diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Mas Eli conhecia, irmãos. Que peso sentiu esse velho sacerdote ao ver que a sua comunhão com Deus não passava de uma saudade de tempos antigos. Você quer ser um crente assim? Que vive de saudades? Ah, na época eu era mais novo convertido. Ah, na época eu orava no monte. Ah, na época que eu falava em línguas. Ah, na época que eu era renovado pelo Espírito. O que te impede de ser renovado hoje? O Espírito mudou? Agora Deus queria, sabe o quê? Já que este velho não quer mais comunhão comigo, eu desejo a simplicidade de uma criança e não as acomodações de um ancião. Irmãos, vocês estão vendo que as coisas, elas vão progredindo, vou dizer progredindo, mas é pior, né? Para pior. Ele era cego, agora você percebe que ele já estava surdo, certo? E você vai perceber em terceiro lugar uma rejeição definitiva. Sobre este ponto, você é um Samuel, aquele que ouve a Deus? Ou você é aquele Eli que simplesmente fala: meu Deus, tudo que diz, meu Deus, mas só isso, meu Deus. Mas será que você é ensinável? Porque Samuel era um menino que não conhecia Deus, mas estava pronto para aprender a conhecer. Mas Eli não. Quem ensinar um velho aquele? Quem ensinar um sacerdote? Quem? Um profeta chegou nele, chamou a atenção, não resolveu? Quem ia ensinar aquele homem? Eu pergunto, irmão, cuidado com este congelamento espiritual, que muitas vezes você não mais aceita que seja corrigido.
por um profeta de Deus, por um pregador da palavra, por uma mensagem divina, seja por um despertamento ou qualquer outra forma que Deus quer usar para te corrigir. Cuidado com o congelamento! Deus quer que nós sejamos totalmente voltados para a sua voz, sempre. Sempre. O seu tempo de crente tem enrijecido você diante da palavra? Ou você continua ainda ensinável como uma criança? Agora vamos ver a rejeição final de Eli. Definitivamente, versículo 14. Vamos do 11 ao 14 para você ver o que Deus falou com Samuel, na verdade, né? Deus chamou ele 3 vezes. E agora qual foi a mensagem? Olha, do 11. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por causa dos seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios e nem de ofertas. Amados, você sabe o que Eli teria que fazer com os filhos dele? Chamar os dois. Finéias, vem aqui. Vocês estão excluídos do exercício levítico em Israel. Era isso que ele tinha que fazer. Ah, meus filhos, isso que vocês estão fazendo não é bom, porque o povo está comentando. Ele estava preocupado com o povo, irmão, não com Deus. Tinha que chamar os dois e dizer: vocês estão excluídos do exercício levítico em Israel. Assim ele mostraria que honrava mais a Deus do que a seus filhos. Chamar a atenção não foi suficiente. Por quê? Ele, como já vimos, também participava dos resultados das tramas dos seus filhos. Agora, ao proteger seus filhos, Eli rejeitou ser fiel a Deus e, portanto, rejeitou o próprio Deus. Mas ele chamou a atenção dos filhos. Mas Deus disse aqui no versículo 13 que não. Olha lá o verso 13. Eu adverti que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados, irmãos. Deus não considerou aquele papinho de Eli como repreensão, não. Ah, Senhor da glória. Nós estamos falando aqui da vida pessoal deste homem, trazendo para o espiritual. Mas olha para a nossa própria vida material, irmãos. O jeito que nós falamos com nossos filhos. Ai, menino, não sei o que, tadinho, não é assim não. Até na vida material nós também muitas vezes deixamos em débito. Agora imagina na espiritual. Quando nós vemos um crente, uma pessoa da nossa igreja praticando um erro, se nós não falarmos, nós estamos sendo participantes com eles. Claro, vai falar com, já disse, humildade, com mansidão, como diz lá em Gálatas 6. Mas tem que falar. Deus não aceita serviço dividido. Se até mesmo nossos filhos estiverem entre nós e Deus, devemos permanecer com Deus. O testemunho da irmã Lúria hoje no início do culto me impactou. E eu fiquei profundamente chocado. Não sabia dessas coisas. Mas isso traz para mim, nesta mensagem, um reforço do que devo dizer para todos nós. Qualquer um que estiver entre você e Deus, elimine. Que Deus apenas esteja com você. Todos que se interpõem entre nós e Deus, devemos permanecer com Deus. Nada pode sequer igualar, quem dirá superar, o nosso serviço, nosso culto, nossa latria a Deus. O maior problema dos homens de hoje é pensar que eles podem viver suas acomodações e ainda receberem a vida eterna. Não podem, não podem. A acomodação, ela pode ser um grande sinal da rejeição de Deus. E diz Deus, a rejeição dele não será revertida nem por meio de sacrifícios e nem de ofertas. Ou seja, aqueles pecados
não tem expiação por eles. Isso aqui parece a blasfêmia contra o Espírito Santo, parece? Que não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Mas você sabe, irmãos, que não é só por causa da questão da blasfêmia, mas sim porque muitos erros passam a ser empedernidos. Os irmãos sabem o que significa essa palavra. Empedernido quer dizer, no linguajar popular, quer dizer empedrado, que vira pedra. Muitos pecados nossos podem se empedrar, eles podem se empedernir, eles podem se endurecer. E ao invés de nos quebrantarmos para nos arrependermos, nós nos tornamos cada vez mais duros. E como nós sabemos disto? Quando você começa a escondê-los, quando você começa a ter aquele pecado como um ídolo, como algo de estimação. É dessa forma. É dessa forma significa que nós já estamos cegos espiritualmente, que já estamos surdos, nós ouvimos, mas não entendemos, e que no fim Deus rejeitará. Que nos resta agora, pois? Olha, quando eu estou lendo a Bíblia novamente, então estou passando aqui, né, por Samuel. Aí me veio esse texto, irmãos, eu fiquei triste demais por causa de Eli. Triste por ver um homem que teve muita comunhão com Deus, conhecia Deus, de repente se acomodar e nada mais acontecer. Sumiu a palavra, sumiram as visões e Deus não falava mais com seu povo. Aí vem um menino, uma criança, e Deus começa a falar com essa criança que se tornou um dos personagens maiores do Antigo Testamento, como os irmãos conhecem a história de Samuel. Agora, lá no verso 19 ao 21 diz que enquanto Deus rejeitava Eli, ele confirmava Samuel perante os olhos de Israel. Samuel era merecedor de alguma coisa? Não. Mais tarde os filhos dele também foram parecidos com os filhos de Eli. Porque eu digo para os irmãos, olhando agora aqui, né? Vamos olhar aqui sociologicamente. Que modelo de pai que Samuel teve? Não foi Eli? Porque a mãe dele levou ele desmamado, irmãos, para o tabernáculo. Ele não foi criado por seu pai Elcana. Não. Quem criou Samuel? Eli. E Eli criou Samuel do jeito que criava os filhos. O exemplo de pai que Samuel teve em casa foi aquele lá. Então Samuel se casou, teve seus 2 filhos também, mas criou os filhos dele igual Eli criava também, porque era o modelo que ele tinha. Infelizmente está lá, né, no capítulo 8, de 1 a 5. A diferença, alguém vai dizer assim, mas por que então que Deus não rejeitou Samuel e rejeitou Eli? E eu digo para os irmãos, a diferença está lá no capítulo 3, verso 19, que diz assim, que o Senhor era com ele. A diferença entre mim e alguém que Deus rejeitou, não é porque eu sou melhor. O Senhor é comigo. Se o Senhor fosse com aquele lá estava salvo. E se o Senhor não fosse comigo, eu não estaria. Então a diferença não está no homem, está no Senhor. Então, queridos, quero aplicar dizendo que todos nós vamos passar. Não vamos viver muitos anos. A obra do Senhor vai continuar. Até Jesus voltar, a obra continua. Deus vai levantar homens como Samuel para manter a obra de pé até que ele volte. Queridos, a obra é de quem? A obra é de Deus, então é Ele que vai manter. Ele vai levantar um Samuel aqui, um outro ali. A questão é como é que nosso registro, nosso serviço foi registrado diante de Deus enquanto vivemos aqui. Como? De que forma foi registrado o nosso trabalho? Eli morreu. Israel continuou sendo povo de Deus, irmão, do mesmo jeito. Eli foi uma página virada na história dos sacerdotes. Mas Israel continuou sendo povo de Deus. Pastores vão e vêm, vão morrer e vão mudar e vai acontecer como aconteceu aqui
mas a igreja continua sendo de Deus e povo de Deus, independente de nós. Mas a pergunta permanece: como foi a obra de Deus em nossos dias? Nossos dias. Em nossos dias tem abundância de revelação ou tem escassez da palavra? Eu não estou falando talvez de igreja, porque nossa igreja é graciosamente abençoada por Deus nesse ponto. Estou falando da nossa vida pessoal, irmãos. Deus tem falado contigo? Ou você tem escutado um ensurdecedor silêncio? O apelo de Jesus hoje parece muito com o da igreja de Laodiceia. Por isso eu dei o título desse sermão assim: Eli, Laodiceia e nós. O que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Ele disse: eis que estou à porta e bato. Mas antes disso que ele falou, ele disse para esta igreja: você fala, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, e você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho, verso 18, Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vista e não seja vista a vergonha da tua nudez. Colírio! Colírio. Para quê? Ungir os? Eli estava o quê? Cego. Jesus falou: vocês também estão. Em vez de comprar as coisas deste mundo, estar enriquecido e de nada ter falta, compra colírio de mim e pinga nos teus olhos para que você volte a ver. E o que mais? Vestidos brancos para que te vista. E no 22 Jesus diz o quê? Quem tem? Eli não tinha mais ouvidos. Mas Jesus disse à igreja de Laodiceia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os olhos de Eli já estavam cegos, da igreja de Laodiceia também. Os ouvidos de Eli já estavam tapados, da igreja de Laodiceia também. E nós? Estamos diferentes? Nossos olhos têm visto a glória de Deus? Nossos ouvidos têm ouvido a voz do Espírito de Deus? Jesus rejeitou Eli, Deus rejeitou Eli, e Jesus ameaçou rejeitar a Laodiceia quando disse: assim porque és morno e nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus vomitou Eli da boca dele. Jesus ameaçou Laodiceia. Por quê? Porque Eli amava seus filhos mais que a Deus. Laodiceia amava mais o dinheiro do que a Cristo. E nós? O que nós amamos mais do que a Deus? Não será tempo de nós também nos voltarmos? Não serve para nós a palavra de Deus para Eli e também a de Cristo para Laodiceia? Mas Jesus amava aquela igreja. Sabia? Todo mundo fala, é uma igreja que não tem elogio da parte de Jesus. Não, não tem. Realmente, a única das 7 cartas que não tem elogio da parte de Jesus. Mas Jesus amava aquela igreja. Ele diz no verso 19 e 20, eu repreendo e disciplino a todos que amo. Seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como é que vai ouvir, irmão? Se está com os ouvidos de Eli. Por isso diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvido humano não ouve, é só ouvido espiritual. O que o Espírito diz às igrejas, é só quem tem ouvido espiritual. Minha cunhada chegou hoje e a gente estava conversando, e a gente conversando assim, impressionado com essa questão. Gente, tem pessoa que você fala do Evangelho, você fala da palavra, parece que está falando na parede. A palavra bate na parede, cai no chão, não acontece nada. Eu falei, exatamente. Agora, se o Espírito Santo fizer, ela ouve. Porque o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele também resplandeceu a luz do Evangelho em nossos corações, para a glória dEle na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. E aqui está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, não é o homem. Eu prego, eu sou o homem, eu sou homem que prego.
mas é o Espírito que é o dono da palavra que vai entrar. E que nós tenhamos então estas lições deste ancião já acomodado e achando que as coisas estavam caminhando bem. Vamos nos preocupar com isso, irmãos, vamos nos preocupar. Nós temos a tendência de nos acomodar, principalmente quando estamos bem. Na perseguição todo mundo vai para o joelho, vai para a oração, busca, clama, chora, faz jejum, consagra. Ô Senhor, me responde, tem misericórdia. Na bonança, não, você para lá, eu para cá, cada um. É isso que congela, é isso que endurece, é isso que torna empedrado, empedernido os ouvidos, o coração e os olhos de um cristão. Que Deus nos unja com seu colírio e que Deus abra os nossos ouvidos pela palavra do seu Espírito. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.